Thomas Hobbes, o Leviatã. Thomas Hobbes de Malmesbury nasceu em 1588 na Inglaterra e morreu no mesmo país em 1679, portanto aos 91 anos. Até hoje isto é uma idade bastante invejável. Imaginem entre o final do século XVI e o século XVII. Né? É interessante notar que o ano em que nasceu o autor é um ano particularmente importante para a história britânica, pois é o ano em que a Rainha Elizabeth I garante a independência de seu reino ao vencer a famosa invencível Armada Espanhola em sua tentativa de invadir, né, a Grã-Bretanha e derrubar a principal monarquia protestante e, na visão do rei Filipe, do imperador Filipe II, herética da Europa. Né? O tema religioso, aliás, como é sabido, perpassa a política inglesa e europeia de todo este longo período, com uma série de conflitos militares, civis, internos e internacionais entre católicos e protestantes, como a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, né, entre 1618 e 1848, e a Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1649, neste caso não entre católicos e protestantes propriamente, mas entre o rei e o parlamento. Em breve falarei mais disso, né, que será particularmente marcante para a vida e a obra de Hobbes. Né? Embora não fosse propriamente um conflito entre católicos e protestantes, a questão religiosa, como eu mostrarei em seguida, perpassa também este conflito. Depois da morte de Elizabeth, né, a dinastia dos Tudor se extingue com ela e não deixou descendentes, e começa a dinastia dos Stuarts, ramo escocês católico, originalmente, da realeza britânica, que se converte formalmente ao anglicanismo para assumir o trono, mas que mantém uma atitude ambígua em todo o período, o que exacerba os conflitos internos da Inglaterra. Né? Esse é um período em que o absolutismo, né, que havia se firmado com Henrique VIII, né, e Elizabeth no século anterior, entra em crise na Grã-Bretanha, com uma espiral de conflitos entre os monarcas e o parlamento, que levará justamente à Guerra Civil. Né? O rei Carlos I, né, sucessor de Jaime I, o primeiro rei Stuart, né, o rei Carlos I, queria, né, participar, ao lado, aliás, de forças católicas, dos conflitos da Europa continental, e nesse sentido demandava impostos que precisavam passar pelo parlamento. A certa altura, o parlamento se recusa a votar os impostos, o rei fecha o parlamento, depois ele o convoca novamente, em 1641, na verdade, e este parlamento, que passará a história como The Long Parliament, na época os parlamentos não tinham períodos de sessões definidas, eles eram convocados pelo rei e fechados por ele também. O parlamento se recusa novamente a aprovar as novas requisições tributárias do monarca e ele tenta fechar o parlamento, mas desta vez o parlamento resiste. Né? Aliás, o speaker, né, que seria o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados aqui, a estátua do sujeito que resistiu às tropas reais está até hoje dentro do parlamento britânico. Né? E o que dá início a uma guerra civil entre, de um lado, o exército real, formado sobretudo pela nobreza de corte que cercava o rei, e o exército do parlamento, que foi um exército popular, né? Recrutado, né? Tanto, né, entre a pequena nobreza do interior da Inglaterra, que formavam seus oficiais generais, como também entre
os pequenos artesãos e pequenos camponeses, etc., que formavam, digamos, os seus soldados, né? Inclusive esse conflito, por assim dizer, de classe vai explodir depois da vitória do exército do parlamento, né? Encabeçado por Lord Cromwell, que em 1649 vence o exército real depois de 7 anos, julga o rei por alta traição e o executa, né? Portanto, antecipando em 1,5 século acontecimentos que se reproduziriam numa escala ainda maior na França a partir de 1789. Mas vocês podem imaginar, né, o profundo impacto na Inglaterra do século XVII, meados do século XVII, de acontecimentos dessa natureza. Como diz o título da obra do famoso historiador inglês Christopher Hill, era como se o mundo estivesse de ponta cabeça, né? E de fato foram veiculadas muitas ideias igualitárias, sobretudo entre os soldados do exército do parlamento, que defendiam a ampliação do direito ao voto, a nivelação do acesso à riqueza e até a divisão igualitária da propriedade, eram chamados levelers e diggers, né? Os niveladores e cavadores que formavam estes panfletários radicais da Revolução, mas que logo em seguida vão ser esmagados justamente por Cromwell, que impõe uma longa ditadura, né, mais ou menos até sua morte em 1659, após a qual seu filho Ricardo tenta mantê-la, mas não tinha a mesma força do pai e acaba dando lugar à restauração da monarquia, com o retorno de Carlos II, filho do rei executado, que estava exilado na França. Então essas são, digamos, as características políticas, históricas mais sobressalentes do contexto no qual Hobbes escreve o Leviatã em 1651. Thomas Hobbes era um indivíduo de origem plebeia, mas que conseguiu chegar à universidade e se formou na Universidade de Oxford. Ele ganhava a vida como preceptor, né? Portanto, como professor particular, né, de filhos da nobreza, e nesse sentido vinculou-se como empregado à família dos Cavendish, uma família da alta nobreza britânica, que lhe permitiu um posto de observação privilegiado da política de sua época. Antes ele também chegou a ser secretário de Sir Francis Bacon, importante filósofo mecanicista, né, que vai influenciar muito o pensamento hobbesiano, né, a romper com o aristotelismo e a escolástica que predominavam no ensino em Oxford, né, que é uma figura chave na formação da filosofia britânica a partir do começo do século XVII. Bom, Hobbes segue os seus senhores que eram leais ao rei para o exílio, e é na França, justamente em 1651, no seu exílio, que ele publica o livro O Leviatã, né? Justamente que tem por objeto, né, como diz o subtítulo, a forma, a vida, né? A forma, o conteúdo, a vida e a morte das repúblicas, ou em algumas traduções dos estados. Depois nós vamos discutir essa questão terminológica aí, né? Não é a única grande obra política de Hobbes. Nessa longa vida ele tem, por exemplo, uma outra obra muito importante, De Cive, né, do cidadão. Então, no Leviatã ele trata do corpo político soberano, né, do Estado, diríamos hoje. Ele também tem uma obra voltada para o problema do cidadão, entre outras, né? Bom, entrando mais diretamente no livro, né, Hobbes se propõe então a discutir a criação, né, do que ele chamava de um homem artificial ou um deus mortal. É justamente a república ou o soberano. Por que um homem artificial ou um deus mortal? Nós veremos isso ao longo da exposição, mas já é interessante adiantar que, portanto, o que hoje chamamos Estado, e ele chamava de república, ou em inglês Commonwealth, né? Veremos que para ele república tem um sentido distinto daquela que podemos encontrar em autores republicanos como Maquiavel,
Né? É uma criação humana, né? A república é uma criação humana, a comunidade política, né? É uma criação dos homens, portanto não tem uma origem divina ou natural, né? Digamos, não tem uma origem natural como quereriam certos autores ligados à tradição aristotélica, nem uma origem divina como quereriam os defensores do absolutismo. Aliás, esta é uma das razões pelas quais, né, apesar de Hobbes ser um defensor da monarquia absolutista, os autores absolutistas nunca aceitaram muito bem as suas ideias, né? Hobbes é um desses autores malditos, ele não foi aceito nem pelos republicanos, nem pelos defensores do parlamento, da liberdade, nem pelos defensores da monarquia absolutista, né? O que, aliás, torna o seu pensamento ainda mais interessante. Mas vamos entrar mais nos detalhes. A primeira parte do livro, que eu não separei para que os alunos lessem, mas é importante discuti-la para poder entender a segunda parte, né? O livro é dividido em 4 partes. Vamos descrever rapidamente um pouco a organização do livro. A primeira trata da natureza humana, né? E é dela que ele parte para deduzir a origem do Estado ou da República, do soberano. A segunda trata do soberano, né? A terceira trata do reino de Deus e a quarta do reino das trevas. Nós, em geral, lemos a primeira e a segunda, mas não é algo secundário o fato de que um livro como o de Hobbes se ocupasse, né, em 2 das suas 4 partes, de questões de ordem religiosa, né, que também aparecem nas outras 2. Porque, como nós já vimos, a religião e a política estavam necessariamente imbricadas, né, na época, né, e não eram, portanto, separáveis. Ainda que Hobbes não deva ser considerado, isso Quentin Skinner, naquele texto que lemos para a primeira aula do curso, já adverte, não deve ser considerado um pensador religioso. Suas ideias religiosas, aliás, eram tanto quanto heterodoxas, para não dizer heréticas, para os padrões da época, né? Bom, então na primeira parte ele vai tratar da natureza humana, né? Para ele, o homem é um ser movido pelas suas paixões. Mesmo como é que ele chega a essa conclusão, né? Ele começa mostrando como o nosso conhecimento do mundo viria dos nossos sentidos. E aqui já começa a se fazer sentir a influência baconiana no seu pensamento. Ou seja, o conhecimento humano vem do mundo exterior, captado por meio dos nossos sentidos, né? Tato, olfato, audição, visão, etc. A partir dos nossos sentidos, né, entramos em contato com o mundo que nos cerca, e estas coisas externas deixam em nossos sentidos impressões. Impressões essas que são articuladas, né? Então essas sensações que o mundo exterior, as coisas exteriores deixam nos nossos sentidos, seriam articuladas em sensações que o nosso cérebro, por sua vez, articularia em ideias, né, expressas por seu turno em palavras, né? Nesse sentido, né, o nosso pensamento e a linguagem por meio da qual expressamos, né, seria resultado de uma mecânica, né, de sensações e impressões, né? Na verdade, sensações, impressões, paixões, né? Os afetos negativos e positivos, e daí as nossas ideias e as palavras com as quais as expressamos, né? Portanto, o homem seria justamente o resultado dessa mecânica, né? Vamos ver aonde isso vai nos levar, justamente. E nesse sentido, é interessante entender como Hobbes concebia as paixões que justamente nos moveriam enquanto seres humanos, né? Assim como as sensações, as paixões diversas
se poderiam dividir em dois grandes grupos, né? Negativas e positivas, né? Prazerosas ou desprazerosas, né? E que justamente se dividem naquelas de afeição e repulsa, né? De desejo pela coisa, por apropriar-se da coisa ou das outras pessoas, e por repulsa, por desejo de se afastar ou mesmo repelir a coisa ou o outro, né? Portanto, o homem é aqui um ser escravo das suas paixões e dos seus apetites e, nesse sentido, é um ser voltado para a apropriação de tudo aquilo que lhe causa prazer, satisfação, né? E para a repulsa, né, de tudo aquilo, o repúdio, né, a repulsão de tudo aquilo que lhe causa dor ou desprazer, etc. Temos aqui, de certa maneira, ainda que com o risco de ser um tanto anacronísticos, né, a origem um tanto remota daquilo que mais tarde se chamaria o Homo economicus, né? Essa concepção da natureza humana, né, tão típica, que será tão típica mais tarde da concepção do indivíduo associado à racionalidade do mercado, né? Não é o caso exatamente em Hobbes, porque ele não põe esses termos, né? Isso só vai aparecer mais claramente no utilitarismo no final do século XVIII, começo do século XIX, né? E é por isso que Skinner, por exemplo, acusa um intérprete como C.B. Macpherson, ao considerar Hobbes como a fonte, a origem do conceito de individualismo possessivo, né? Ele o acusa de anacronismo, né? Mas, voltando ao texto de Hobbes, né? Antes de seguir com a consequência disso, é preciso também discutir aqui brevemente como ele concebe a linguagem e as palavras por meio das quais expressamos, né, essas paixões. E ele diz o seguinte, né, você tem dois tipos de termos, né, para nomear o mundo que nos cerca. Termos que designam coisas realmente existentes, né, no mundo, e que são termos, portanto, que têm um significado preciso e delimitado, e aquilo que ele chama de termos equívocos, que são termos que designam outros termos, palavras que se referem apenas a palavras. E aqui ele está fazendo uma denúncia retórica, no fundo uma denúncia retórica da própria retórica, por mais paradoxal que seja, né? Aparentemente era um estilo retórico aliás comum na época, né? Mas aqui ele também está criticando fortemente a escola aristotélica e a escolástica, né? Por justamente se caracterizar como uma filosofia que, ao se basear em termos equívocos, né, e em pura retórica, induziria ao erro. Na verdade, esse é o problema dele com a retórica, né? Ela induz os homens ao erro, ao equívoco e à discórdia, né? Portanto, cria divisões e antagonismos entre os homens. Mas essas divisões e antagonismos têm a ver, no fundo, com o fato, já aludido, de sermos movidos por nossas paixões e, portanto, desejarmos, né, possuir aquilo que é do outro e, no limite, submeter ou eliminar o outro. E, neste ponto, é importante aludir à grande hipótese da qual parte o autor, que é a do estado de natureza. Ou seja, ele aqui está concebendo um homem pré-social. Se Aristóteles concebeu o homem como zoon político, como animal político-social, ou seja, que naturalmente vive em comunidade, né, e só tem sentido dentro dela, concepção, né, organicista que a escolástica, a partir de São Tomás, recolhe do pensamento aristotélico,
Em Hobbes, a hipótese contrária, né? A de que o homem é anterior à sociedade, ao Estado. Né? Veja, e aqui é importante qualificar o estado de natureza como uma hipótese e não como um estágio histórico pré-existente. Isto vale não só para Hobbes, mas para o conjunto da tradição contratualista, Locke e Rousseau, que veremos aqui também, ainda que em Rousseau, sobretudo no segundo texto que veremos, o segundo discurso, o discurso sobre a desigualdade, há certa ambiguidade nesse sentido, né? de conceber o estado de natureza como hipótese ou como um momento histórico prévio. Né? Mas, de qualquer modo, o que prevalece mesmo em Rousseau é este caráter hipotético do estado de natureza. Nós estamos trabalhando aqui com um pensamento notadamente ahistórico. Né? Bom, ainda que os autores eventualmente recorram a exemplos, sobretudo exemplos que os viajantes e cronistas traziam das Américas, né? Dos grupos ameríndios, como sendo supostamente ilustrações ou exemplos dos homens pré-sociais ou anteriores ao Estado, etc. Isso é menos presente em Hobbes do que em Locke ou em Rousseau. Né? E aqui é claramente um pensamento abstrato e a história, né? O que de alguma maneira perpassa toda essa tradição contratualista. Portanto, concebamos um mundo de homens movidos pelas suas paixões e que os leva a conflitos entre si, exacerbados pelo caráter muitas vezes equívoco e falho da nossa linguagem, sem um poder comum que os submeta, né? Sendo, portanto, inteiramente livres, iguais e livres. E vejam só, isso não é uma questão menor. Iguais porque, apesar das diferenças de força ou destreza, habilidade entre as pessoas, Hobbes diz, olha, elas mais ou menos se anulam entre si. Né? Elas mais ou menos se anulam entre si porque um homem pode ser mais forte do que outro, mas se outros 2, 3 homens se juntam contra ele, isso não lhe valerá de muito. Né? Portanto, pode-se dizer que os homens do estado de natureza são mais ou menos iguais. São todos iguais e são livres. Livres por quê? São livres para fazer aquilo que bem entenderem, que a sua vontade ou suas paixões comandarem. Né? Bom, o resultado disto é que o estado de natureza é um estado de guerra, de bellum omni et omnes, de guerra de todos contra todos, né? De guerra civil, como a forma de ser do homem no estado de natureza. E o sentimento, a paixão dominante é o medo. O semelhante nos causa medo. E tudo aquilo que possuímos, porque não existe propriedade, existe apenas a posse, é sempre precário. É sempre precário porque o nosso semelhante é sempre uma ameaça de nos tomar nossos bens e de nos tomar a própria vida. E o Hobbes diz, bom, aqueles que eventualmente julguem que eu estou exagerando, né, no caráter negativo da natureza humana, bom, nos seus próprios comportamentos vão provar que eu estou certo. Né? Quem não fecha a porta de casa, né? Quem não tranca a porta de casa quando vai dormir à noite, quem não carrega uma arma, um punhal quando cavalga por uma estrada erma, né? Vazia. Ou seja, nesses comportamentos, o homem, quando está solitário, sozinho, quando se sente sozinho e indefeso, o homem sempre demonstra que o seu semelhante, à espreita, é uma fonte de medo, né? De temor. Nesse sentido, no estado de natureza, não há possibilidade de vida social e não há possibilidade de acumulação de riquezas, de conhecimento, de artes, de tudo aquilo que a vida social permite, né? Porque vivemos, como ele diz, num estado de existência miserável, porque ninguém vai construir, edificar ou acumular nada, se pode perder tudo, inclusive a própria vida, a qualquer momento.
Portanto, o estado de natureza, como o estado de guerra de todos contra todos, para Hobbes é um beco sem saída, a não ser que os homens pactuem entre si, né, e, por meio do pacto, aceitem viver em paz e seguir as leis da natureza, as leis da razão. Né? Ou seja, respeitar a vida, a integridade, né, e a liberdade alheias, né, guiar-se pela razão, né, respeitar o outro, etc, etc. Isso seria simples em tese. O problema é que a razão humana é falha e nem sempre vai se guiar pela lei da natureza, por motivos todos que nós já vimos, justamente por sermos escravos de nossa paixão, de nossas paixões, e nos expressarmos por meio de uma linguagem muitas vezes equívoca ou falha. Né? Há um problema adicional na ideia de um pacto para Hobbes, que ele expressa já no final da primeira parte, do primeiro livro do Leviatã. Afinal de contas, né, quem garante que o seu semelhante vai respeitar o pacto? E nesse sentido o pacto é inviável, porque se você pensa que o outro indivíduo com que você contrata vai, a priori, romper alguma cláusula do acordo, você é o primeiro a romper. Na verdade, ninguém subscreve nenhum acordo que pensa que não vai valer, certo? Algo semelhante ou análogo àquilo que a teoria dos jogos, ou a teoria da escolha racional, expressa pela ideia do dilema do prisioneiro. Os dois prisioneiros querem fugir e a melhor maneira de fugir de uma cela é cooperando, mas um sempre teme que o outro vai roer a corda e entregá-lo. Nesse sentido, a cooperação não ocorre. Né? Qual é a solução engenhosa que Hobbes encontra? O pacto só é viável se todos acordarem se submeter a uma vontade coletiva superior a todos. Ou seja, daí a origem daquele homem artificial ao qual eu me referia no início, que é justamente o soberano, que é instituído, criado pelo pacto fundante, no qual todos, né, entram em acordo e decidem entregar plenamente a sua liberdade natural e a sua força natural ao soberano, que passa a ser o depositário e passa a concentrar a força e a liberdade de todos os homens. Imaginem um conjunto de vetores que convergem e formam um vetor que concentra a força de todos. Imaginem um conjunto de vetores que vão cada um para o seu lado e, portanto, se anulam. Né? Essa imagem da física ajuda a ilustrar o que é o estado de natureza e o que é o estado de sociedade para Hobbes, a passagem de um para o outro sendo assinalada pelo pacto, pelo contrato social fundante. Né? E este poder coletivo que é criado e instituído pelo pacto e que concentra, né, a força de todos, a liberdade de todos e, portanto, é maior do que a soma das suas partes, ele, ao ser criado pelo contrato, ele não é parte do contrato. Então aqui já há uma diferença importante com o primeiro grande teórico da soberania que escreveu no final do século XVI, já o mencionei na introdução do curso, Jean Bodin. Para Bodin, que escreveu o seu livro da República, os 6 livros da República, por volta de 1576, 79, por aí, uma esteira do massacre de São Bartolomeu na França, os conflitos aliás, também conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Bodin dizia que o soberano, a soberania era fruto de um pacto entre os súditos e o soberano. Aqui em Hobbes, né, mais de meio século depois, não está presente, quer dizer, o súdito o soberano é fruto do contrato e, portanto, não é parte dele. Mas é essa condição
que lhe dá plena liberdade para exercer a sua vontade sobre os súditos. É justamente o fato de não ser parte do pacto que dá ao soberano um poder absoluto, ilimitado. O seu único limite é a sua razão de ser, qual seja a garantia da paz e da vida dos súditos. Essa é a razão de ser soberano e esse é o limite do seu poder. Se ele não é capaz de garantir a paz e a vida dos súditos, o soberano está automaticamente morto, dissolvido, e o pacto está dissolvido. Nesse sentido, todos recuperamos nossa liberdade natural e podemos fazer valer a nossa vontade para proteger nossa vida e nossos bens. Mas é a partir do momento em que há a constituição contratual da soberania, passa a existir a sociedade, passa a existir a lei, e com a lei a propriedade, né, e quaisquer outros direitos dos súditos. Portanto, a lei, né, a propriedade e quaisquer outros direitos dos súditos são frutos, são decorrência da vontade do soberano e do poder soberano, e portanto eles são anteriores. Logicamente, precedentes. E neste sentido, sendo a lei a expressão da vontade do soberano, o soberano e sua vontade não estão sujeitos à lei. Portanto, aqui não há a ideia de um governo limitado, como nós encontraremos mais adiante em Locke, por exemplo. Porque o governo limitado para Hobbes seria um paradoxo, seria um não governo, porque o poder soberano deve ser livre para exercer a sua vontade e cumprir a sua função principal, qual seja garantir a paz. Este é o seu único limite. Nesse sentido, o soberano, ou a república, ou corpo político, a coletividade política, traz consigo um direito quase ilimitado ao exercício de sua vontade, e o súdito, por outro lado, né, carrega consigo todas as obrigações para com o soberano. Ele deve, antes de tudo, obediência ao soberano, porque, inclusive, isto é obedecer ao pacto que ele mesmo firmou, e, portanto, todos os atos do soberano são atos dos contratantes, dos súditos. Portanto, atentar contra o soberano é atentar contra si próprio. Portanto, o súdito não tem nenhum direito à resistência aqui. Não tem direito à resistência, como encontrarão no segundo Tratado do Governo Civil de Locke, num momento histórico já algumas décadas posterior, 4 décadas mais tarde. E, salvo em uma condição, a única condição em que o indivíduo, o súdito, tem direito de resistir a uma ordem do soberano é quando ele é submetido à pena de morte, à pena capital. Porque nesse sentido, quando o súdito se põe em conflito com o soberano, ele se põe fora da soberania e é colocado numa relação de natureza, de estado de natureza, em relação à república ou coletividade, né? E sendo o direito à vida a própria razão de ser da instituição da coletividade e o único direito natural que retemos, né, se condenados à pena de morte, temos o direito, por exemplo, de tentar subtrair-nos a ela e fugir, né? Por exemplo. Esta é a única ressalva, a única exceção que Hobbes abre, né? No mais, somos obrigados a obedecer em tudo ao soberano, né? E quanto à forma, por enquanto estamos falando do conteúdo do poder soberano, mas não falamos ainda da sua forma. Aqui o Hobbes faz uma crítica, mais uma vez, à tipologia aristotélica de formas de governo, né? Entre formas
legítimas e ilegítimas, ou melhor, formas puras e corrompidas, né? Monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, autocracia, etc. Para ele, essas distinções não dizem nada, porque não há essa diferença para ele entre formas puras e corruptas, não faz o menor sentido, né? Toda forma do poder soberano é, em princípio, legítima. Mas há sim uma distinção quantitativa da tipologia clássica que ele retém. Ou seja, quando o poder é exercido por um indivíduo, né? Quando a soberania é exercida por um indivíduo, trata-se de uma monarquia. Quando ele é exercido por uma assembleia de homens, ele pode ser tanto uma aristocracia, quando uma parte dos membros do corpo político constituem essa assembleia, uma minoria ou uma parte, ou uma democracia quando todos os integrantes do corpo político conformam a assembleia que detém o poder soberano. Para ele, esta é uma forma limite praticamente inviável, né? Onde o soberano praticamente se dilui no corpo dos súditos, né? E nesse sentido dificilmente encontrável, dificilmente viável. Veremos que essa não é uma ideia incomum, mesmo em autores que muitas vezes associamos a uma tradição democrática, como é o caso de Rousseau, que veremos na próxima aula. Mas a aristocracia na verdade, quanto maior a assembleia para Hobbes, quanto mais gente constitui o governo, né, a sede do poder soberano, mais problemático ele é, né? Porque quanto mais homens integram a assembleia, maior a tendência de discórdia, de divisão e, portanto, de dissolução do soberano no conflito ou na guerra civil. Nesse sentido, a monarquia para ele é a forma preferível, ainda que todos sejam hipoteticamente legítimos, preferível de governo, porque a vontade do soberano coincide com a vontade de um homem só, né? O interesse do soberano coincide com o interesse privado de um homem, e nesse sentido há plena congruência no exercício da soberania. Enquanto na Assembleia há sempre conflito entre os interesses individuais dos seus membros, os seus interesses privados dos seus membros e o interesse público do corpo político, né? A razão pela qual também as formas coletivas de exercício da soberania, como a aristocracia, tenderiam, né, sempre ao dissídio, à discórdia, né, à sedição, etc, etc, etc. Né? E a sedição é a morte do soberano. Né? Aliás, a soberania, para Hobbes, é sempre importante lembrar, não apenas é una, mas ela é indivisível. Né? Ela não comporta dualidades. O poder soberano é único, independentemente de ser exercido por um indivíduo ou por uma assembleia. Esse caráter absoluto do poder soberano é uma característica própria da soberania e, portanto, não se confunde com a forma monárquica ou a forma aristocrática. Não? Isso terá consequências, por exemplo, para o modo como Hobbes vê a religião, como mostrarei logo em seguida. Então ele tem uma preferência pela monarquia. Bom, considerando-se que o poder soberano é absoluto e indivisível, o soberano não divide poderes e ele não é compatível com nenhuma forma de divisão, né, ou separação entre poderes. Nesse sentido, se o rei institui um parlamento, quem detém a soberania segue sendo monarca numa forma monárquica. O parlamento é uma concessão do rei aos seus súditos. Mas ele não possui nenhuma parte da soberania. E aqui vocês veem como o contexto importa. O contexto importa porque Hobbes está claramente dizendo aos republicanos ingleses, aos defensores do parlamento, das prerrogativas do parlamento, que não há repartição ou divisão da soberania. Se a forma de governo é monárquica, a soberania reside no rei. E o parlamento é uma delegação do soberano e, nesse sentido, não pode limitar a sua vontade, inclusive no que diz respeito à cobrança de tributos.
Hobbes tem um capítulo sobre a nutrição e a vida do soberano, em que ele diz, como um homem artificial que é, né, o sangue e os nutrientes do soberano vem de onde? Vem dos impostos, daquilo que ele cobra para poder se manter, né? Da requisição de uma parcela da riqueza dos seus súditos para poder se manter. Nesse sentido, ele não pode ser limitado na criação ou cobrança de impostos, que, como vimos, foi um pomo da discórdia, chave na eclosão da Guerra Civil Britânica. Guerra Civil, como nós vimos, é uma obsessão hobbesiana, né? A grande questão é evitar a guerra civil, que é o mal maior, é a dissolução do corpo político. A morte do soberano. Um dos capítulos dessa parte que separei para que vocês lessem, o segundo livro, é justamente sobre a morte do soberano, a sua dissolução. Então, tudo aquilo que puder ser feito para evitar este desenlace deve ser feito. Porque o soberano é um Deus, no sentido de que ele detém todo o poder, mas é um Deus mortal. De forma quase paradoxal, né? Mas que enfeixa todo o raciocínio do autor. Então, vejamos. Além de poder cobrar os impostos e requerer a parcela da riqueza criada pelos súditos para poder se manter, o soberano também deve ter o controle de todas as doutrinas, ideias e crenças dos seus súditos, no sentido de que estas podem ser ou a fonte da paz e da harmonia ou da discórdia, da sedição e da guerra civil. Portanto, doutrinas consideradas pelo soberano como heterodoxas, heréticas ou sediciosas devem ser banidas e proibidas, tanto no âmbito da ciência e da filosofia, como no âmbito da religião. O soberano deve sim ter controle sobre o que se ensina nas universidades, diz Hobbes, e o que se prega nos púlpitos. Como vemos, nosso autor não era muito simpático à autonomia universitária. E tampouco a liberdade de crença. Mas não porque ele assumisse uma crença a priori. De novo, as ideias de Hobbes sobre religião são um tanto heterodoxas para os padrões da época. É curioso que ele foi considerado por alguns, inclusive, um pensador ateu, o que pode parecer muito singular para quem o lê hoje, mas fazia todo sentido, sobretudo de uma perspectiva católica na época, né? E nesse sentido, as suas ideias sobre religião entravam em rota de colisão, não só com os católicos, mas também com os puritanos e protestantes mais radicais. Porque em ambas as doutrinas ele via perigos à existência do soberano, sempre que uma parte do súdito se apoiasse numa leitura própria das escrituras para reivindicar o direito de desobedecer à vontade soberana, né? Então ele não admite nenhuma dualidade, por exemplo, entre poder temporal e poder espiritual. O soberano ele enfeixa ambos os poderes. Aliás, é interessante observarmos a figura que ilustra o frontispício do livro, a capa do livro, a folha de rosto, né? Desde a primeira edição, e todas as edições mais conhecidas do Leviatã sempre trazem, desde então, essa figura, né? E com isso já me aproximo do final da exposição. Por quê? Porque essa figura ilustra muito bem o argumento hobbesiano, né? Essa figura deste corpo gigantesco formado por milhares de pequenos homens, em cuja cabeça há uma coroa, em uma mão um cetro representando o poder espiritual e na outra mão a espada, né, representando o poder temporal, o poder mundano, e ambas entrelaçadas, né, na cabeça sobre a coroa, né, e esse corpo formado por milhares de pequenos homens. É uma ilustração realmente muito feliz, né, que o ilustrador do livro na época compôs e que, digamos, expressa pictoricamente de modo muito fiel os fundamentos do argumento hobbesiano sobre o soberano como um poder coletivo, né? Mas um poder coletivo que é ao mesmo tempo superior aos seus integrantes e se impõe a eles, ainda que seja oriundo da sua vontade,
para lhes impor a paz e o convívio harmonioso, né? Dado que a nossa natureza humana, se deixada a si mesma, nos leva sempre à guerra e ao caos. O soberano, portanto, esse poder absoluto, ele é a própria condição de uma vida, da vida social, de uma vida harmoniosa, e inclusive, né, a origem da riqueza, da acumulação de propriedade, inclusive da desigualdade. É interessante como você tem uma passagem da desigualdade natural para a desigualdade civil, e todas as desigualdades que existem na distribuição de propriedade são, em última análise, fruto da vontade do soberano, ao contrário de Locke, que a propriedade privada não é um bem natural, né? Mas com elas também as luzes, as artes, os ofícios, a ciência, tudo aquilo que enriquece a vida humana, só é possível na hipótese da existência de um soberano, que não reconhece nenhum limite interno ao seu poder. O único limite, para além da sua razão de ser, é a vontade de outros soberanos, ou seja, de outros estados existentes fora de suas fronteiras. E neste sentido, entre os soberanos, persiste o estado de natureza que antes existia entre os indivíduos. O que hoje chamamos de relações internacionais, na época de Hobbes chamaríamos direitos das gentes, é um âmbito ainda de estado de natureza e de guerra intermitente, né? A guerra é quase que a forma de ser por excelência da relação entre os soberanos, né? E aliás, a guerra e a paz são decisões, né, privativas dos soberanos, e claro, sempre que um soberano derrote e conquiste o outro, os seus novos súditos, para Hobbes, lhe devem obediência, porque justamente ele, o novo soberano, é que lhes pode garantir a paz. Então, para terminar, é interessante notar como é um pensamento muito rico e profundo, né? Difícil de refutar, ainda que tenha lá suas contradições, né? Se aceita seus axiomas, seus pontos de partida, e que ele é fundante da concepção moderna de soberania e, portanto, de Estado como uma estrutura de poder no limite impessoal, ainda que, porque coletiva, ainda que haja leitores como Schmitz que vão reconhecer em Hobbes uma teoria, uma personificação, uma personalização da soberania, como veremos mais adiante, né? E, ao mesmo tempo, que tem um aspecto revolucionário, por incrível que pareça. E por quê? Porque se o indivíduo, enquanto súdito, membro do pacto, deve toda obediência ao soberano, salvo quando a sua vida estiver em jogo, se o soberano não é capaz de garantir a paz e a vida dos seus súditos, e nesse sentido morre, é dissolvido, recuperamos a nossa, né, nas condições de guerra civil, a nossa liberdade natural. Portanto, ele é uma teoria radical do poder, em que o poder é uma máquina, uma construção humana. Nesse sentido, não sancionada por uma vontade divina, né, ou por uma origem orgânica ou natural, né? E é nessas condições, inclusive, que embora Hobbes seja muito anterior ao liberalismo, né, ele estabelece algumas pré-condições, inclusive, para as próprias teorias liberais nas formas de governo, né? Na época não havia liberalismo ainda, ele estava em claro conflito com os republicanos, né? Isso, enfim, toda a discussão sobre liberdade, Hobbes vai na direção de criticar a ideia de liberdade dos republicanos como governo livre, que para ele não fazia sentido. Para ele, liberdade é a liberdade de movimento, né? O governo livre, para ele, era uma ficção. Um governo republicano pode ser tão tirânico, segundo ele, quanto um governo monárquico. Mas este modo de conceber a origem da autoridade política no pacto, né, vai ser fundamental para as ideias liberais que virão em séculos posteriores, a partir do século XVIII, muito embora elas, no que diz respeito ao modo como entendem os limites do poder soberano, estejam em contradição com as ideias de Hobbes. E com isto eu termino esta exposição.